Nós vamos com os números da Paraná Pesquisa, que indicam um cenário diferente dos últimos levantamentos sobre a corrida presidencial. Os dados do Instituto apontam um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. O estudo divulgado ontem mostra que o ex-presidente Lula tem 39,6% das intenções de voto, contra o atual presidente com 36,5% de intenções, Bolsonaro. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, os dois estão empatados tecnicamente, segundo essa pesquisa. Na sequência aparecem Ciro Gomes com 7,4% e Simone Tebet com 4,7%. Os demais candidatos não chegaram a 1%. Os entrevistados que disseram que irão votar em branco, anularam ou responderam que não vão votar em nenhum, somam 6%. Já a proporção dos indecisos, ou que preferiram não responder, 4%. Para a pesquisa foram entrevistadas 2.020 pessoas presencialmente entre os dias 8 e 12 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o levantamento tem 95% de confiança. Outras duas pesquisas sobre a corrida presidencial serão divulgadas ainda hoje. Os novos números da disputa pelo Palácio do Planalto foram realizados pelo Instituto Poder 360 e também pelo Datafolha. Olha, essa pesquisa que a Paraná Pesquisa traz e apresenta, ela está em consonância com o conjunto que as principais pesquisas têm apresentado, que é justamente um afunilamento, uma diminuição da diferença entre o principal candidato hoje, que lidera as pesquisas, e o atual presidente. Então você tem esse afunilamento que é algo que a maioria das pesquisas elas apontam. E daí, muitas vezes a gente até aqui pergunta, a Bia traz as questões que os ouvintes apresentam, mas por que o IPEC, Datafolha trazem números maiores? Eu acho que a gente precisaria talvez de um espaço maior aqui para aprofundar essas questões. Mas um elemento que vale a atenção dos nossos ouvintes é que você tem muitas vezes uma representação maior em algumas faixas de renda. Por exemplo, Bia, nós não temos nenhum dado atualizado do censo, mas nós temos, por exemplo, o PNAD, que é aquela pesquisa domiciliar que trata de renda. Nela a gente encontra que 38% da população brasileira estaria ali na faixa de receber até 2 salários mínimos. Na pesquisa, por exemplo, do Datafolha, eles têm essa população na busca das suas respostas em 52%. Ou seja, o peso dessa população no total das respostas é muito maior. Eu hoje tomei a liberdade de alongar um pouco esse detalhe técnico, porque é importante a gente entender o que acontece, por que acontecem essas distorções. Elas acontecem muitas vezes por erros técnicos ou por escolhas analíticas que nem sempre são majoritárias no entendimento científico. Bia. Agora 7h47. Repita. 7h47. Vamos com a agenda dos 4 primeiros colocados nas últimas pesquisas, que são os concorrentes ao Palácio Iguaçu. Então, os candidatos ao governo do estado. Nós temos aqui as informações sobre o Ricardo Gomide do PDT, que informou que às 9 da manhã vai ter gravação de programa eleitoral e às 3 da tarde caminhada no bairro Sítio Cercado em Curitiba com o candidato a deputado estadual pelo PDT, Marcos Vieira. A professora Ângela do PSOL às 9 da manhã participa de uma panfletagem no Shopping Estação em Curitiba e às 5h30 da tarde panfletagem na Universidade Federal do Paraná, campus Tuiuti, também em Curitiba. Ratinho Júnior, o candidato à reeleição do PSD, às 11 da manhã informou que vai participar de uma entrevista na Rádio CBN em Curitiba e às 6 da tarde terá uma reunião com o Movimento Negro na sede da Associação Comercial do Paraná. Roberto Requião, candidato do PT, à tarde disse que vai viajar para Pato Branco, no sudoeste do estado, e à noite vai se reunir com apoiadores de campanha em Palmas, também na região sul do Paraná. Agora às 7h48.